Olá, seja bem-vindo ao canal Laboratório Teológico para o último vídeo desta série para pensar a soberania de Deus e o mal. Nós fizemos vários vídeos e todos eles são reflexões em diálogo com a obra de William Fichte, Deus e o Mal, publicado pela editora PES, Publicações Evangélicas Selecionadas, em São Paulo, no ano de 1984. E nós ficamos trabalhando neste assunto sob diversas formas. O último vídeo tratou de como nós precisamos trabalhar no sentido de nos livrarmos do mal. É claro que a nossa parcela de contribuição para a maldade da humanidade é a partir de nós mesmos. Quando nós tomamos consciência de que nós estamos vivendo uma vida para Deus, nós podemos nos aproximar dele e, consequentemente, nos afastarmos da nossa própria maldade. Mas é a partir da convivência com Deus que nós temos forças do próprio Deus para trabalhar a maldade na vida das outras pessoas, lutando para que elas sejam abençoadas por Deus, para que elas sejam cuidadas por Deus, e assim nós contribuímos para que a maldade seja retida. Se você gosta deste assunto, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo que nós estamos oferecendo agora. Bom, quando se pensa na maldade, a maldade tem períodos de maior intensidade, de menor intensidade, mas ela nunca desiste de nós. O fato é que este capítulo se direciona no tema da vitória constante sobre o mal e está principalmente baseado e iniciado nesta afirmação do apóstolo Paulo que diz: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. E William Fichte, então, inicia o seu capítulo lembrando que o sofrimento é universal. No idioma de todo o povo, há uma palavra para dor, e instintivamente temos a dor na conta de uma coisa má. A pergunta que se faz é: será que uma dor é necessariamente uma coisa má? Ele responde: a resposta do cristianismo é única e inconfundível. Cita aí o Salmo 46, quando diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E cita também Jesus Cristo, que às vésperas do Calvário estava dizendo aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração. A vitória constante sobre o mal, sem dúvida, passa por uma questão de fé. Fé na palavra de Deus, fé nas Escrituras, fé no Deus que nos salvou. William Fichte traz à memória também uma palavra do apóstolo Paulo dirigida aos Coríntios, na sua segunda carta, e ele escreve assim: a nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Se há sofrimento, há consolação também. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Então ele parte para testemunhar o que aconteceu com ele mesmo. Sendo um apóstolo do Senhor, seria razoável que ele estivesse livre de todas as perseguições e maltratos. Entretanto, ele declara: foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Dá para imaginar, então, o sofrimento passado, o sofrimento psicológico, o sofrimento físico, o sofrimento psicossomático.
o sofrimento por conta de defender o Evangelho de Jesus Cristo e por insistir que as pessoas precisam crer em Jesus Cristo para serem perdoadas do seu próprio pecado. Mas ele continua dizendo: de fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. O apóstolo Paulo, em certa ocasião, também disse: eu não tenho a minha vida por preciosa. Para ele, a vida física, a vida nesta terra, não é a única coisa que existe. Para ele, e para a Escritura de um modo geral, a vida partiu da nossa geração, mas não tem mais fim. Ainda que o nosso corpo envelheça e adoeça e não prevaleça contra a morte, a nossa vida não está condicionada a isto. A nossa vida se prolonga pela eternidade afora. Nós somos seres criados. Entretanto, somos seres criados para não morrer mais. Então, diante desta perspectiva do cristianismo, o apóstolo Paulo olha para o além como o consolo de Deus para alguém que sofre nesta terra. É preciso, então, examinar essa disposição mental. Se nós sabemos que a nossa vida está presa nas mãos de Deus e Ele jamais se desfará da nossa vida, por que nós devemos ficar tão preocupados com a dor, com o sofrimento, com a maldade, no sentido de que ela prevaleça sobre nós? Se nós partirmos, Paulo diz, será melhor estar lá com Cristo do que estar aqui. Fichte, então, nos diz o seguinte: o passado, o presente e o futuro são igualmente cobertos pela amorosa providência do nosso Pai Celeste. Ele jamais nos introduzirá na batalha sem nos garantir a vitória no fim. Esta é a sua promessa. Falando dos pardais nos telhados, Jesus disse assim: nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Se nós pensarmos que o pardal é um pássaro tão comum, entretanto, nenhum deles cai por terra sem que seja da vontade de Deus, como será a nossa existência? Como será a garantia da nossa existência? Então, Fichte lembra que Lucas traduz a mesma promessa com estas palavras: nenhum deles, os pardais, está esquecido diante de Deus. E partindo para os seus discípulos, Jesus disse assim: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Quando Deus nos criou o ser humano à sua imagem e semelhança, para que tivesse a oportunidade, a possibilidade, a competência de andar com Deus, de conviver com Deus. Enquanto que o passarinho é uma criatura que não está preparada para isto. No entanto, se Deus cuida do pássaro, nós temos que pensar que Ele cuida muito mais daqueles que Ele criou, segundo a sua imagem e semelhança. Mas é necessário que as pessoas creiam nele, porque do contrário as pessoas andam sem Ele e sujeitas a todo tipo de sofrimento, porque querem se guiar, querem se orientar por seus próprios raciocínios. E assim, em relação a Deus, elas se tornam absolutamente nulas. A esperança do cristão é esta, a de que Deus está cuidando, e por isso, Fichte diz assim, podemos dizer confiantemente que pela graça de um Deus todo-poderoso é-nos possível experimentar
constante vitória sobre o mal. Tudo, porém, deve ser mantido em perspectiva e há certos fatos que nós não devemos esquecer. É muito importante nós nos lembrarmos do fato de que nós vivemos numa situação de seres humanos caídos, uma natureza que está sob o jugo da escravidão da maldade. Essa escravidão é temporária. Haverá uma intervenção de Jesus Cristo vindo à Terra e julgando todas as nações e extirpando totalmente a maldade de vez. Primeira coisa que Fichte aponta é que Deus não prometeu a seus filhos isenção da dor. É um erro das pessoas imaginar que quando alguém é convertido, quando alguém é trazido a Jesus Cristo e o aceita mediante arrependimento e fé nele, esta pessoa não vai sofrer mais. É até possível que ela sofra mais. Mas há um retrato aqui de Hebreus que mostra isso com toda clareza. Como é que viveram as pessoas que andavam com Deus, que seria a sua vida? E Hebreus diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Dá para observar aqui que Deus nunca desamparou essas pessoas, porque estava em seus corações. Entretanto, não os isentou de passarem por provação, especialmente pelo fato de anunciarem a verdade de Deus para um mundo rebelde, para um mundo que não quer saber de Deus. Se você entende que Deus está trabalhando na sua vida, se lembre daquela fala do apóstolo Paulo que diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nenhum de nós escapará desta possibilidade. Entretanto, alguns mais, outros menos, dependendo da situação em que cada um se encontrar. Todavia, Deus jamais abandonará os seus filhos. E é isto que a gente vê no segundo ponto que Fichte lista no seu capítulo. Ele diz que Deus acompanha os seus filhos quando eles passam pelo sofrimento. E lembra Isaías 43, que diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome. Você é meu. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Porque eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Então, ainda que Deus não isente os seus filhos da dor e do sofrimento, Ele não os deixa sós. Pelo contrário, Ele os capacita para suportarem as aflições das provas, a fim de que eles efetivamente sejam vencedores. Deus não nos dá prova que não seja maior do que aquilo que nós podemos suportar. Pelo contrário, juntamente com as provas, Ele providencia escape para que nós possamos suportá-las. Esta é a frase do apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta.
Terceira coisa que está dita aqui no capítulo é que Deus usa a dor para a nossa bênção e para a sua glória. Quando a gente pensa num atleta, numa atleta, nós podemos claramente perceber que a maior parte do tempo a pessoa não vive na competição propriamente dita. A pessoa vive na preparação física, na preparação mental, no seu condicionamento para enfrentar a competição. Então, este processo que envolve o corpo todo, a mente, a alimentação, envolve os exercícios, envolve todas as coisas necessárias para que a pessoa vá para a competição em plena produtividade, vamos dizer assim, dói. Isto machuca, isto inibe uma porção de coisas da pessoa. Mas, quando na competição todo aquele preparo é posto no sentido de alcançar o objetivo, que é a vitória, a coroação, o sucesso, nós sabemos perfeitamente que isso é a nossa bênção. Nós sabemos que isso é a nossa bênção. E quando o atleta está claramente defendendo um país, isso é glória para o seu país. Isso é glória para o seu país. Vamos trazer este exemplo para a nossa situação aqui. O apóstolo Pedro, quando falou a respeito da relação que o cristão tem com Jesus Cristo, ele mostrou o seguinte: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Essa é uma contracultura excepcional, justamente porque, enquanto todo mundo imagina que está impingindo sobre nós sofrimento, ridicularização, a nossa compreensão pode ser do fato de nós estarmos compartilhando dos sofrimentos que Jesus Cristo teve e, portanto, nós estamos sendo observados como cristãos e vistos como cristãos e, por isso, sofrendo como cristãos. E assim nós somos considerados por Deus bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Pedro afirma: que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. O que acontece? Essa atitude de fidelidade para com a fé cristã, as Escrituras Sagradas, a pessoa de Jesus Cristo, vai nos fazer ser pessoas que exigem um padrão de bondade, um padrão de verdade, um padrão de gentileza, um padrão que está, claro, na companhia de outros padrões éticos que a sociedade vive. Entretanto, a nossa presença no mundo pode ser identificada, como Paulo identificou, como um mau cheiro para aqueles que não querem saber de Jesus Cristo de jeito nenhum, e um bom cheiro para aqueles que querem saber de Jesus Cristo e querem ter a sua vida transformada. Nós não sabemos quem são as pessoas que querem ter a sua vida transformada, que são tocadas pelo Espírito Santo de Deus e que querem realmente conhecer a verdade de Deus. É por isso que a ordem que Jesus Cristo deu foi de pregar para todas as pessoas. E quando nós pregamos para todas as pessoas em obediência ao que Cristo mandou, claro, nós estamos sendo eventualmente insultados ou eventualmente amados. Não importa. O que importa, porque a Deus pertence a conversão das pessoas, o que importa realmente é que nós nos sintamos bem-aventurados por estarmos vivendo debaixo do nome de Cristo. Porque o Espírito da glória repousa sobre nós. E a última coisa que Fichte aponta aqui é que Deus nos livra do mal que há no centro da dor. Pois é, Ele não nos livra de todos os males, mas Ele nos livra daquilo que provoca o mal.
da origem do mal. E o apóstolo Paulo, quando falava destas coisas, ele dizia assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, ou para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, o que é uma dor se nós a enfrentamos aqui olhando para o prêmio da soberana vocação? Qual é o peso que essa dor deve ter? Qual é o peso que o sofrimento deve ter quando nós sabemos que todo aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o próprio Senhor Jesus Cristo confessará o nome dessa pessoa a Deus Pai, e o seu nome estará no livro da vida para sempre. Temos, sim, que passar por estas situações. Ninguém pode negar isto. Entretanto, nós podemos fazê-lo sempre pensando que o mal pode ser vencido mediante a nossa entrega a Deus, a nossa obediência a Deus e a graça que vem de Deus mediante o seu Espírito. Eu desejo que esta série de vídeos tenha ajudado você a avaliar a questão de Deus e o mal, e partiremos, se Deus quiser, para outra série. Até breve.